Fala galera aqui da show, sou o Júlio do canal do Jura falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, estamos aqui direto de Natal para te falar um pouquinho de Vasco após essa derrota aí, mais uma humilhação que a gente passou diante do Ceará por 2-1, né, lá no Castelão. A gente vai falar de Vasco, falar algumas notícias, algumas informações, mas antes, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, curta, compartilhe, deixe seu comentário e ajude a divulgar nosso canal, tá certo? Vasco, e ontem o Vasco perdeu pro Ceará, né, por 2-1, 2 gols de Pedro Raul e o Veguete descontando pro Vasco já nos acréscimos, terminando 2-1. O Vasco volta para casa. Hoje ele está na 7ª posição, caiu de 4º para 7º com 6 pontos. O Ceará assumiu a 3ª posição com 7 pontos. O próximo jogo do Vasco, o Vasco enfrenta no Maracanã o Flamengo, sábado às 18h30. Enquanto o Ceará vai jogar fora de casa lá contra o Bahia, na Fonte Nova, na segunda-feira, dia 21, às 20 horas. Tá certo? Então, esse aqui é o resumo do que aconteceu ontem do Vasco. Mas vamos falar aqui de uma coisa em relação ao jogo. Cara, é um time que não tem condição. O time do Vasco, o problema do Vasco é que não é só a questão técnica, é a questão... Os jogadores não são só ruins tecnicamente, eles são burros. Assim como o técnico do Vasco não é só fraco tecnicamente, ele é burro. Assim como o Pedrinho não é só fraco como presidente, ele é burro. Assim como o Marcelo Santana, que não é fraco como executivo, ele é burro. Ou seja, são muitos burros num clube só. Então a tendência é dar cagada, da merda, né? Meu pai falava uma coisa muito certa pra mim. O problema da burrice é que ela não dói no burro, dói quem tá em volta. A burrice não tá doendo no Pedrinho, que tá enchendo o rabo dele de dinheiro com o Vasco. A burrice não tá doendo no Marcelo Santana, porque todo mês ele tá recebendo o bom salário dele, como executivo de futebol do Vasco, da SAF. O Carille não tá sofrendo com a burrice dele, porque todo mês ele tá recebendo o salário dele. Não é à toa que ele vem puxando o saco do Vasco, jogando a culpa sempre pro jogador. A culpa não é dele, nunca é dele e dos jogadores. E do presidente, não. É dele, é só dos jogadores ou da torcida. Então, é muita burrice. Quem sofre com isso é quem tá em volta, que é a torcida, que tá vendo tudo que a gente tá vendo aí em campo. Porque não tem mais justificativa do João Vitor ser zagueiro do Vasco. 4 jogos. Ontem foi a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que iniciou com o Vasco jogando e perdendo, né? São 4 jogos. E se você for assistir todos esses 4 jogos de novo, você vai ver que em todos os jogos o João Vitor errou bizonhamente. Ah, Jura, mas ele ganhou contra o Grêmio, mas cometeu erros feios que só não resultaram em gol. Ah, vai ganhar contra o Sport por 3-1, mas também não cometeu erros bizonhos, que nesses jogos não resultaram em gol. Mas em todos os jogos o João Vitor vem cometendo erros bizonhos. Então não dá mais. Aí, porra, você dá até a cara de pau, os caras dão até a cara de pau de querer repreender o Capasso, porque ele botou depois do jogo uma foto dele no Instagram com a camisa do Vasco. Tipo assim, porra, tô querendo avisar que tá aqui. Enquanto tem um imbecil ganhando R$950 para fazer merda em todos os jogos, eu tô aqui parado, vocês podendo me testar. E aí, pasmem, a diretoria que vai chamar ele, vai pedir satisfação porque ele botou, fez esse post. Entendeu? Então tá complicado. Então esse é o ponto. O Vasco. O detalhe, tá? Após a partida, teve a entrevista coletiva do Vasco, do Carille. E ó, eu acho difícil o Carille, aquele apoio que os jogadores estavam dando pro Carille, defendendo, falando que o Carille, botando como o Veguete e o Léo Jardim até chegaram a se arriscar, a se expor com a torcida para defender. Eu acho que isso a partir de ontem acabou. Porque ontem, mais uma vez, ele teve a cara de pau de se eximir de culpa. Ele nunca é culpado. Ele é o top de linha, que ele não erra. O Carille, ele nunca erra. Quando o Vasco perde, a culpa é dos jogadores, é da torcida, mas nunca é dele. Foi ele que escalou, não foi a torcida que escalou o João Vitor. O João Vitor estava lá cometendo merda porque o Carille colocou ele lá em campo pra fazer merda. O time do Vasco é mal treinado. Tu vê que o time do Vasco é mal treinado, então ele tem a parcela de culpa dele danada. Aí ele vem a público falar que o Vasco perdeu porque os jogadores jogaram mal. Porque a culpa foi dos jogadores. Tanto é que até o cara pode falar assim, no intervalo, eu nem quis falar nada de tático. O problema era técnico. Era deles. Eu chamei a atenção deles, falei muito. E desse jeito não tá, porque ele tem que honrar a camisa. Cara, ele tá expondo os jogadores a um ridículo, a uma situação ainda que não dá para entender. Então, pode ter certeza que isso estremeceu. Hoje eu já fiquei sabendo que muitos jogadores não gostaram da forma como ele se dirigiu, tentando se eximir da culpa também, que tem uma parcela de culpa.
E então, ou seja, aquele apadrinhamento dos jogadores, pode ter certeza que acabou. Eu não sei porque que o Pedrinho ainda não mandou esse cara embora. Tá vendo? Então, isso é o resumo de tudo que aconteceu ontem no jogo. Tá certo? O Vasco, agora, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai ficar um mês sem jogar no Campeonato Brasileiro, graças ao Pedro Paulo. Né? O Vasco vai ficar um mês, certinho, um mês, sem jogar em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai pegar o Flamengo no Maracanã, jogo que era para jogar em casa, porque a torcida tinha conseguido o que o Pedro Paulo não conseguiu. 2 torcedores conseguiram, que era a justiça botar o mando de campo do Vasco e Flamengo em São Januário, mas o Pedro Paulo, arregão medroso, deixou no Maracanã. Então, dia 19, sábado agora, às 18h30, o Vasco e Flamengo no Maracanã, que é 27/4, o Vasco vai em Minas, vai no Parque Sabiá pegar o Cruzeiro. Dia 4/5, no Mané Garrincha, jogo que o Vasco mandava, que era para jogar em São Januário, o pilantra do presidente vendeu pro Mané Garrincha, então Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. E no dia 10 de maio, no Barradão Vasco, Vitória e Vasco. Um mês sem jogar em casa. Parece até que o nosso time é o Dream Team, é o Barcelona que consegue ganhar jogo fora. 4 jogos, 4 rodadas, 2 jogos fora, 2 derrotas. O Vasco não consegue ganhar, ganha muito mal e porcamente em casa por conta da torcida. Aí o cara tá vendendo mando de campo porque ele tem um timaço. É o 8º, top 8, né? Então, Vasco vai agora uma sequência, um mês sem jogar pelo Brasileiro em casa, tá? Pedrinho está rasgando dinheiro ou botando esse dinheiro em algum canto, menos no Vasco. Pedrinho está rasgando dinheiro do Vasco. É isso mesmo que eu estou falando a vocês. O Pedrinho está rasgando dinheiro do Vasco. Dá um exemplo aqui para você. Vou dar só para o quê? Ó, Maxime Rodrigues, Domingues, 12 milhões. Não está mais nem no Vasco. Não serviu para nada para o Vasco. Jean David, 8 milhões. Aproveitamento zero, pífio. Não está servindo para nada no Vasco. Só estou botando 3, hein? Não vou botar os outros não. Só estou botando esses 3. Para você ter uma ideia. Lloyd, 2,5 milhões de euros, com salário de 500 mil por mês. Lloyd, para entrar em campo, para tropeçar na bola, para se enrolar sozinho com a bola e não servir para porra nenhuma. Tá bom para você? Esse é o Vasco que você do Pedrinho que você defende. Pedrinho rasgando dinheiro. Depois me desculpa de falar que não tem dinheiro para contratar jogador. Tá? Vamos finalizar aqui. Passando para... Não, finalizar não. Vamos passar para vocês aqui os próximos 5 jogos do Vasco. Só para a gente relembrar. Próximos 5 jogos do Vasco. Tá? Aí tá botando Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Sábado agora vai enfrentar o Flamengo no Maracanã às 18h30. No dia 22, terça-feira, às 21h30, em São Januário, vai pegar o Lanús pela Sul-Americana. Aí no dia 27, no domingo, às 18h30, no Parque Sabiá, pelo Campeonato Brasileiro, ele enfrenta o Cruzeiro. Aí, pela terceira fase da Copa do Brasil, Operário e Vasco, ainda vai definir o dia e o horário. E no dia 4 de maio, no domingo, no Mané Garrincha, o Vasco enfrenta o Palmeiras. Esses são os próximos 5 jogos do Vasco da Gama, tá certo? E vamos finalizar aqui com uma informação que eu li hoje e procurei saber, através de algumas pessoas ligadas dentro do Vasco, e realmente eles confirmaram isso. Por que eu falo que eu não sou de falar, mas eu só vou falar porque foram coisas que eu procurei saber e algumas pessoas me informaram que em parte procede. Porque o Vasco, quando perde, sempre aparece cortina de fumaça, né? É chegada de jogador, aí é SAF, é Marinax comprando toda vez. Então eu procurei saber primeiro, para poder vir aqui depois falar com vocês. Pessoas que eu conheço, porque eu procurei conversar hoje a respeito dessa informação, me falaram que há um certo fundo de realidade nisso aí. Que é o quê? Alguns jogadores aí que estariam no radar do Vasco e que o Vasco vai tentar trazer. 2, já estariam realmente apalavrados com o Vasco, isso daí seria um pouco mais fácil de fechar, porque já estariam tudo como se tivesse um pré-contrato assinado, que é o caso do Balbuena e do Brian Rodrigues, 2 jogadores que o Vasco teria praticamente um pré-contrato assinado para a janela do meio de ano. E uma das justificativas até que por isso que o Pedrinho não quis gastar um centavo agora na janela doméstica, para poder ajudar a sobrar dinheiro
para que eles possam fazer um negócio mais tranquilo. Então, Brian Rodrigues e Balbuena, aí com uma questão do como se tivesse quase que um pré-contrato já com o Vasco. Agora, que me surpreendeu foi que o Vasco tentou, no início do ano, sondou, mas não chegou a fechar nenhuma proposta concreta, mas que, por ser vascaíno, por já externar várias vezes que tinha vontade de jogar no Vasco, e pelas umas conversas que já chegou a ter com o staff do jogador, e o staff do jogador tinha acenado positivamente para o meio do ano, o Vasco vai tentar também ver se consegue o Richarlison. Então seria uma boa. Se o Vasco conseguisse realmente trazer Balbuena para a zaga, ali para frente, para o meio, o Brian Rodrigues e o Richarlison, a gente daria uma melhorada muito boa no elenco. Mas não adianta trazer jogador bom e manter essa imundice de técnico. Se não mudar esse técnico, você vai poder trazer os jogadores que for, a merda vai continuar mesmo. O time não tem padrão de jogo, o time mal treinado, o cara não sabe ter a humildade de ver que ele está errando colocando o jogador tal e tal. Não, a culpa nunca vai ser dele, é sempre dos jogadores e da torcida. Então, se o Vasco não mudar essa postura, não mandar esse Marcelo Santana embora, vai ficar difícil. Tá certo? Essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês aí do Vasco. Lembrando que a gente vai começar a voltar os vídeos todo dia, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal do Jura, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e seguir a gente aqui. Valeu!